Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre pronomes indefinidos, mais uma categoria dos pronomes, essa classe de palavras tão importante para a produção de textos, enunciados, para que a gente possa se colocar nas frases e interagir com os nossos interlocutores. Então, acompanhe. Nossos objetivos na aula de hoje são reconhecer os pronomes indefinidos, compreender as suas funções, até porque toda classe de palavra exerce funções diferentes dentro de uma frase, de uma oração, e aplicar adequadamente esses pronomes, já que eles cumprem funções, então precisamos saber aplicá-los corretamente para que eles possam exercer corretamente essas funções. Partamos então da definição de pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso. Vocês devem se lembrar que a terceira pessoa do discurso é aquela de quem se fala. Então, eu posso dizer que é o assunto, o tema da conversa, do diálogo, né? Pode ser uma terceira pessoa de fato, ou pode ser o tema, o assunto da conversa. Dando-lhe sentido vago, impreciso, ou expressando quantidade indeterminada. Então, diferente dos pronomes pessoais, por exemplo, como eu, tu, ele, que define exatamente quem é o interlocutor a que se está se referindo ou o que está falando, os pronomes indefinidos tratam de uma ideia oposta, contrária. Eles dão um sentido vago, um sentido impreciso, inexato. Você não tem como definir com exatidão, tá? Ou ainda expressando uma quantidade indeterminada, uma quantidade que você não consegue calcular, definir com exatidão. Por exemplo, observe a seguinte frase: alguém entrou no jardim e destruiu as mudas recém-plantadas. A palavra que está em destaque é alguém, ela é um pronome indefinido. E alguém dá a ideia de imprecisão. Por quê? Porque eu não sei como definir, não tenho como definir com exatidão qual foi a pessoa que entrou no jardim, destruiu as mudas recém-plantadas. Eu sei que foi alguém, porque sei que vi os resultados do trabalho dessa pessoa, mas eu não sei dizer com certeza. Então, esses pronomes, eles são usados em situações em que não podemos definir com exatidão, ou ainda, quando não queremos definir, né? Porque há essa situação também. Quando nós sabemos quem praticou determinada ação, mas não queremos dizer, não queremos revelar, né? Então, os pronomes indefinidos são usados nessas situações. Sendo assim, a gente sabe que a pessoa de que se está falando é um ser humano que seguramente existe, né? Nós temos como definir que ele existe, mas não temos como identificá-lo ou não queremos revelar a sua identidade. Os pronomes indefinidos, eles se classificam em pronomes indefinidos substantivos e pronomes indefinidos adjetivos. É interessante que nós relembremos duas outras classes de palavras já estudadas esse ano, que são os substantivos e os adjetivos. Os substantivos são aquela classe de palavra que dá nome às coisas, aos seres, a tudo que existe ao nosso redor. Então, até os nossos próprios nomes são substantivos porque dão nomes a seres, a pessoas, né? E já os adjetivos são uma classe de palavra que caracteriza, que dá uma classificação, que dá uma qualidade, um defeito, uma característica a um ser, né? Então, no sintagma pessoa bonita, por exemplo, pessoa é um substantivo que dá nome a um ser. Bonita é um adjetivo que caracteriza esse ser. Os pronomes indefinidos, eles podem funcionar mais ou menos levando em consideração as características dos substantivos e dos adjetivos. Vamos ver como isso funciona. Os pronomes substantivos. Os pronomes substantivos. Os pronomes indefinidos substantivos são aqueles que assumem o lugar do ser ou da quantidade aproximada de seres na frase.
Então, os pronomes indefinidos, que são substantivos, eles se referem a seres ou quantidades aproximadas, seres específicos, certo? Então, os pronomes indefinidos que funcionam assim são algo, alguém, fulano, cicrano, beltrano, muito utilizado no cotidiano. Nada, ninguém, outrem, quem, tudo. Percebe que todos eles se referem a um ser ou uma quantidade aproximada. Então, esses são os pronomes indefinidos substantivos, que se referem a seres. Já os pronomes indefinidos adjetivos, eles qualificam esse ser na frase, dando a ele uma noção de quantidade aproximada. Então, se eu digo cada, certo ou certa, eu estou utilizando pronomes indefinidos adjetivos. Por exemplo, cada povo tem seus costumes, né? Olha, esse cada povo, ele individualiza, mas eu não sei dizer quais povos a que se está se referindo. Certas pessoas exercem várias funções. Uma quantidade aproximada, não sabemos quantas pessoas são, sabemos que são algumas, mas não sabemos com exatidão quantas são. Então, esses são os pronomes indefinidos adjetivos. É importante que nós saibamos que os pronomes indefinidos, eles podem ser variáveis e invariáveis. Nós já aprendemos que uma palavra variável é uma palavra que muda a sua forma de masculino para feminino, muda sua forma de singular para plural, ou ainda, em outras classes de palavras, podem variar em tempo, em modo e etc. Os pronomes indefinidos não são diferentes. Há uma parcela deles que é variável e outra parcela que é invariável. Nessa tabela, vocês podem conferir aqueles que funcionam como variáveis e aqueles que funcionam como invariáveis. Entre os variáveis, nós temos, por exemplo, algum, que pode variar para alguns, no plural, e femininos, né? Alguma, algumas. Agora, entre os invariáveis, você vai ter alguém. Eu não posso dizer, por exemplo, alguéms, porque alguém é uma palavra invariável, ela não muda a sua forma e ela serve para indicar um ser que é neutro, né? Ela não tem uma definição de gênero. Um alguém pode ser um alguém do sexo masculino ou alguém do sexo feminino. E o mesmo funciona para ninguém, tudo, etc. e tal. Um recurso que há na língua portuguesa são as locuções. As locuções são quando duas ou mais palavras funcionam como se fosse uma só, exercendo a função de uma só. Aqui nós temos as locuções pronominais. Locuções pronominais são quando nós temos mais de uma palavra, sendo alguma delas pode ser um dos pronomes, que funcionam juntas como se fosse um só. Além dos constantes na tabela que nós vimos anteriormente, também há locuções pronominais que têm o mesmo valor que pronomes indefinidos. Por exemplo, cada qual ou cada um, ou ainda qualquer um, ou quem quer que seja, né? Esse quem quer. Ou ainda esse quem quer que seja, né? Nesse caso, a gente teria que acrescentar o verbo ser aí. Todo aquele, enfim. Nós temos aí mais de uma palavra funcionando como um pronome indefinido. Há ainda uma categoria dentro dos pronomes indefinidos que a gente chama de pronomes indefinidos sistemáticos. Esses pronomes são aqueles que nós conseguimos perceber uma oposição de sentido claro entre eles. Por exemplo, se eu tenho alguém, alguém se opõe a ninguém. Se eu tenho tudo, ele se opõe a nada. Se eu tenho algo, se opõe a nada ou a nenhum. Então, são palavras que têm sentido, em parte, afirmativo e o seu oposto vai ter um sentido negativo. Ou ainda, que pode uma parte se referir à pessoa e a outra parte, a outra palavra, se referir a uma coisa. Então, são opostos de sentido. Na produção de textos, os pronomes indefinidos sistemáticos exprimem muita força. Então, nós precisamos tomar um pouco de cuidado no momento em que nós devemos usar esse tipo de pronome. Em textos em que nós temos que afirmar a nossa opinião, é interessante que a gente evite algumas palavras que nos comprometem, né, que fazem o nosso discurso ficar mais comprometido, ou generaliza demais as coisas que nós afirmamos. Então, os pronomes indefinidos, às vezes, têm essa função de generalizar. Então, é interessante que em textos que nós apresentamos a nossa opinião, evitar utilizar palavras que generalizam, como tudo, nada,
Entende? Então, evite pronomes indefinidos sistemáticos nessas situações. E é isso para a aula de hoje, pessoal. Espero que tenha ficado claro esse assunto que é super interessante, super legal. Mais uma categoria de pronomes aqui, os pronomes indefinidos. Espero que tenha ficado claro para todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.